Partiremos agora para a aplicação dos materiais no modelo. Para aplicar os materiais, seguiremos o mesmo esquema que utilizamos no palito, com o modo Slate Material. Aqui na cena, terão 4 materiais, embora pareça que tenham só 2, que são o do recheio e o do chocolate, da casca de chocolate. Primeiramente, nós faremos os 2 do recheio, que são mais simples. Então vamos lá, apertando o M aqui, Vamos voltar para a nossa janela de materiais. Para isso, nós criaremos um V-Ray Material, selecionando aqui na lista lateral, dentro da aba V-Ray, certo? Começando pelo recheio congelado, o material ficará da seguinte forma. Aqui, eu vou mostrar para vocês por que tem 2 materiais para cada uma das partes, tanto para o chocolate quanto o recheio. Se vocês notarem, o recheio aqui, ele possui uma parte mais congelada, que seria essa, principalmente, e uma parte mais derretida, que seria essa outra. As duas, elas têm um índice de reflexo diferente, e alguns outros parâmetros que eu mudei um pouco, para dar o aspecto de derretimento. Pois, como vocês podem notar, o derretido ele sempre vai refletir um pouco mais que o material congelado, correto? E no chocolate, temos 2 materiais por quê? Porque temos esse material, que seria a base do chocolate, e temos um outro material que ficará nessa parte do canto aqui, reforçando um pouco essa sensação de quebrado, entendeu? Então, por isso que eu fiz 2 materiais para cada parte, certo? Então vamos lá. Primeiramente, o material do recheio congelado. Eu não vou explicar cada um dos parâmetros aqui, porque eu pressuponho que vocês entendam já o que é o diffuse, reflection, refraction, etc. Um ou outro eu posso explicar, mas aqui, para ser mais objetivo, eu vou direto ao ponto mesmo. Legal? Então vamos lá, no diffuse. No diffuse, colocaremos os valores de 174, 55, 114. É um material meio rosado, assim, que dá uma impressão de morango, correto? Agora, no reflection. O reflexo aqui, nós colocaremos em 121 nas 3 cores, ou mudando esse slider aqui embaixo, ou digitando aqui diretamente no value. Certo? O reflection glossiness nós vamos colocar em 0,7, pois ele não reflete tão definidinho, ele tem um pouco de... Como ele tem um pouco de gelo, Aqui o Fresnel ligado, correto? O refraction colocaremos em 69. E o glossiness em 0,8. Aqui também vamos mexer no fog color, que seria a seguinte cor. 55, 9, 32. Então temos aqui um material já com o reflection e o refraction configurados. Ele tem um pouquinho de transparência e ele tem essa cor do fog aqui, que seria a atenuação da luz quando ela transpassa o objeto. Quando ela transpassa o objeto, ela vai puxar um pouco dessa cor aqui. Agora, vamos fazer o material do recheio derretido. Ele é uma cópia desse outro material, então vamos aqui, segurando o Shift, clicar e arrastar, criando uma cópia exata. E vamos mudar somente alguns parâmetros, que são os seguintes. Dentro de reflection, nós vamos colocar esse valor aqui em 216. E o glossiness em 0,9. Assim a luz, quando é refletida nele, fica mais definida e não tão difusa quanto é no outro caso aqui, certo?
O chocolate, como eu disse, ele é uma mistura de dois materiais. Para fazer essa mistura, nós vamos utilizar um V-Ray Blend Material, que aqui dentro da mesma rollout é este material, certo? Esse material que vai fazer a mistura entre o material do chocolate, a base, né, que seria a base, e o material do canto. Então vamos lá, vamos dar um clique duplo aqui e editar o material de base. O material de base é o material de chocolate mesmo. Então vamos aqui, né, aplicar um V-Ray Material novamente. Ele já vai linkar aqui os nodos para a gente, correto? Esse material vai ficar assim. No Diffuse, nós vamos colocar 9, 3, 3. Uma cor meio amarronzada mesmo, marrom. No Reflection, colocaremos 139. O Glossiness com 0,8. O Fresnel ligado também. O índice de refração de chocolate, ele é um pouco diferente de 1.6 aqui, mas no caso 1.6 funcionou bem para o resultado que eu cheguei. Também poderíamos usar aqui o SSS, só que tem uns parâmetros que eu achei interessante no material padrão aqui mesmo do V-Ray, né, no V-Ray Material. Então, por isso eu achei mais interessante utilizar ele ao invés do SSS, certo? Mas também, logicamente, pode ser utilizado ele. Refraction, colocaremos com 131. O Glossiness em 0,8. Fog Color 20. 4 e 0. Que é uma cor um pouco mais clara do Diffuse, né? E um pouco mais amarelada também. No Fog Multiplier, aqui nós vamos aumentar um pouco esse valor. Nós vamos colocar em 5. O 5, ele reforça a cor que nós aplicamos aqui no Fog, certo? Ele vai fazer uma multiplicação e aumentar essa intensidade dessa cor aqui. E o Fog Bias aqui, ou Fog Bias, nós vamos colocar em menos 0,5. Isso aumenta o contraste também entre as cores mais claras e as cores mais escuras. Affect Shadows colocaremos ligado. Agora vamos aqui na translucência, né? Essa parte é bem importante também. Vamos colocar no modo híbrido, com a cor de backside 207, 105, 92. O thickness nós vamos diminuir para 0,08. Ele limita os raios que são traçados abaixo da superfície do objeto. Assim, ele não precisa de ficar calculando isso desnecessariamente, né? Aumentando o tempo de render, correto? Dentro de scatter, nós vamos colocar 0,1. Esse parâmetro aqui, ele indica o quanto a luz vai espalhar ao atingir o objeto. Se nós colocarmos 0, ele indica que o raio vai se espalhar em todas as direções, né? E o 1 significa que ele não muda de direção, que conforme ele transpassar o objeto, ele vai seguir a direção que ele estava antes. E aqui temos o outro parâmetro, né? Que é o Forward Backward Coefficient. Como o nome diz mesmo, ele controla a direção para que os raios serão espalhados. O 0 significa que o raio vai passar adiante, né? Seguindo a sua rota. O 0,5, que o raio tem uma chance igual, né? De bater e voltar ou de passar reto. E o 1, que o raio vai bater e voltar para fora do objeto, né? São parâmetros ligados diretamente a como a luz interage com o objeto quando ela entra no objeto. É aquele efeito de quando nós pegamos uma lanterna no escuro e colocamos a nossa mão em cima e ligamos a lanterna. A luz ela atinge a nossa mão e faz uma curva. Por isso ela altera a sua tonalidade, aumenta suas nuances, entendeu? Então são parâmetros que são extremamente ligados a isso mesmo, certo? Aqui nesse parâmetro que eu disse agora, nós colocaremos então em 0,11.
vocês podem notar aqui que faz bastante diferença com o valor que tinha anteriormente. Esse seria o valor de 1 e aqui o valor de 0,11. Um aspecto de chocolate bem mais real, né? E não tão amarelado como estava anteriormente. Agora vamos fazer o material do canto, né? Que seria, conforme eu disse anteriormente, esse material aqui, certo? Então vamos lá. Vamos puxar novamente aqui o View Material, né? Podendo ser por aqui também. Aqui ele é um Coat Material. Vamos aqui no nosso primeiro slot, adicionaremos ele, né? Dando um OK. Ele já vai também linkar os nodos aqui para a gente automaticamente. Correto. E vamos editar esse material então. Aqui no Diffuse colocaremos 193. 170. 99. Ele vai ficar um pouquinho amarelado mesmo, essa é a intenção, certo? No Reflection, aqui, né? Aqui no Reflection, colocaremos com 77. O Glossiness em 1 mesmo. Refraction, 195. Com Glossiness em 1 também. E a Fog Color é uma cópia do Diffuse. Então aqui nós clicamos e arrastamos para o outro slot, né, e damos um copy. Certo? Ele é bem simples mesmo esse material. Agora nós temos que editar os parâmetros para fazer a mistura entre os dois materiais. Aqui novamente dentro do Blend Material, vamos editar aqui o Blend Amount. Dentro de Blend Amount, nós vamos criar um V-Ray Dirty. Que seria este material. Esse material ele serve muitas vezes para criar aquelas sujeiras que ficam, por exemplo, quando você vai criar um prédio ou algum ambiente que seja mais antigo, você consegue utilizar esse material aqui para fazer aquelas sujeiras que ficam nos cantos, que ficam nos pontos onde a luz tem uma oclusão, né? Na junção entre uma parede e outra, por exemplo. Essa aqui é a melhor forma que tem de nós conseguirmos fazer a máscara, né? Para indicar onde que nós queremos que vá esse material aqui. Então ele vai funcionar como uma máscara para indicar onde vai esse material. É bem simples, tá? Vamos editar os parâmetros dele aqui então. De raio, nós colocaremos 0,04, né? Porque ele não é muito intenso, ele vai ficar restrito exatamente àquele canto. Aqui nós faremos uma inversão dessas cores para criar a máscara, porque senão a máscara fica invertida. Então clicaremos e arrastaremos, damos um swap, certo? Então a cor que tiver com uma oclusão fica branca e que não tiver oclusão vai ficar preta, certo? Aqui nós vamos inverter a normal para ele ficar restrito àquele canto lá, senão ele não vai atingir o objetivo, né? Ele não vai ficar da maneira que nós queremos. Então nós temos que inverter a normal aqui, porque senão ele vai ficar restrito à parte de dentro do picolé ali no caso, e não é o importante. O importante é que ele fique exatamente naquele ponto lá que eu disse, que seria aquele cantinho, né? Aqui no raio, nós vamos aplicar um mapa também, que seria o Dent. Esse mapa aqui, que ele vai dar uma mexida para não ficar exatamente certinho aquele ponto lá, um risco correto, sabe? Ele dá uma tremida no mapa para ele ficar um pouco mais natural. Aqui, nós temos que diminuir esse raio aqui para 12, que é o ponto que eu achei ideal. Todos esses valores que eu estou inserindo aqui são valores que eu já pré-defini, porque eu já fiz isso antes. Então eu anotei esses valores e por isso eu já estou colocando exatamente isso, para não ficar na tentativa e erro, certo? Para não atrapalhar tanto a aula. Vamos fazer um teste aqui desse material agora, aplicando nos flocos e na casca aqui do picolé. Então vamos lá, vamos selecionar, né, as partes onde queremos aplicar. Tem um outro floco perdido aqui, vou voltar para a câmera. Botão direito, Assign Material to Selection. Já vamos aplicar também os materiais do recheio do picolé.
Aqui você pode nomear também para ficar mais fácil. Esse é o material que não é congelado, aliás, é o material que é congelado e aqui é o material derretido. Já vou aplicar os dois também. Vou tirar um render aqui para fazer um teste, para ver como está ficando. Os parâmetros de render eu já mudei também, ele será explicado na próxima aula, já, certo? Vou cancelar aqui, vou aumentar um pouco da área do Region Render, né, que seria esse botãozinho aqui, você seleciona onde você quer restringir o render. Vou aumentar um pouco mais, essa região aqui está legal. Pessoal, aproveitei e eu parei aquele vídeo anterior aqui, né, e fiz um corte para mostrar para vocês os dois renders, que seriam com o material no canto e sem o material no canto. Aqui tem um comparativo, tem aberto aqui, né, o frame buffer, e essa é a diferença, ela é bem sutil mesmo, como vocês podem notar aqui, principalmente nesse floco, deu uma diferença bem legal, aqui embaixo também. Embora seja bem sutil mesmo, são esses detalhes que fazem a diferença no realismo do objeto. Certo? Então, por isso que é interessante nós termos um cuidado especial na hora de criar o render, o modelo e tudo mais, né? Pois esses detalhes que fazem a diferença para a gente, de um projeto mais interessante e um projeto comum. Certo? Aqui já dá para ver também um pouco da transparência do chocolate, como a luz está agindo, atingindo esse ponto, essa transição, né, entre os materiais, o recheio derretido com o recheio congelado, são alguns detalhes bem interessantes mesmo, certo? Na próxima parte, eu explicarei para vocês sobre o setup de render, certo? O render é praticamente o setup que eu uso para a maioria dos casos, que é um setup mais objetivo, mais simples. É lógico que pode ser mais bem trabalhado, né? Tem várias formas de você trabalhar com esse setup, mas vai resolver bem a situação, principalmente para chegar nesse objetivo aqui que nós queremos, certo? Então, obrigado, até a próxima parte.